E aí galera, beleza? Bem vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma Custom ROM. Dessa vez estamos com a volta da Ancient OS, que chegou na sua versão 7.0, trazendo o Android 13 para vários dos nossos dispositivos. E como vocês podem ver, rapaziada, a gente vai ter aqui por nosso Poco X3 Pro. Porém, ela não tem oficialmente ainda. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 6 de março, ela ainda não foi lançada para o nosso Poco X3 Pro, mas a previsão é que ela seja lançada. Então, até lá, o que eu estou cobrindo aqui dentro do meu Poco X3 Pro é a versão GSI. Então já é aí um norte, né, para quem quer testar a versão GSI dela em celulares que não são suportados oficialmente, testarem nela, ok? E é claro, também estamos com o nosso querido Poco F3, que ele sim tem uma build oficial, mas já a gente fala dele. Vamos começar aqui com o nosso Poco X3 Pro utilizando a GSI dela, né? Basicamente, rapaziada, a GSI é Generic System Image ou imagem genérica de sistema. Ela pode ser instalada aí em diversos aparelhos compatível com o Treble, mas eu recomendo só mesmo os que tem o Systemless Upgrade, não, Seamless Upgrade, que é justamente o que eu estou utilizando no meu Poco X3 Pro. Para vocês saberem mais detalhes, eu vou estar deixando um vídeo completo onde eu ensino cada um desses passos aqui no link da descrição, mas aqui na GSI dela, rapaziada, ela não tá tão bugada quanto a GSI da One UI. É claro que isso vai depender de celular para celular, né? No meu caso aqui do Poco X3 Pro, ela não está muito bugada. O máximo de bug aqui que eu encontrei foi aqui mesmo no Brightness Slider. Então, como vocês podem ver, ele tem diversos níveis de brilho diferentes. E o que eu menor achei, que é o mínimo possível, seria aqui mais ou menos entre 42 ou 40 de brilho, né? Como vocês podem ver, fica bem escuro a nossa tela mesmo. Isso daqui seria altamente recomendável caso você esteja utilizando ele à noite. Mas aqui, rapaziada, a gente vai ter aqui o brilho só bugado, mas fora isso não tem mais nada, né? A gente tem aqui a nossa câmera funcionando tanto para fotografia quanto também, é claro, para você gravar os seus vídeos e também aqui utilizar a função de digitalizador. Dá pra você instalar a Gcam, dá pra você personalizar ela do jeito que você quiser, ela só não vai ter personalizações específicas do próprio aparelho, como por exemplo, utilizar aqui um kernel customizado, ou então utilizar aquela funçãozinha do Thermal Profiles, né? Como vocês podem ver, não tem aqui no nosso Poco X3 Pro. Mas fora isso, ela tá muito boa pra gente utilizar no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que se você tem um aparelho que só funciona com GSIs, né, só instala aí as ROMs pelo Fast Boot, simplesmente você vai amar essa build da Ancient. Agora falando um pouquinho da parte de bugs do nosso Poco F3, e bom, apesar de ser um primeiro release pra ele, essa ROM veio com bastante bug. Apesar aí dela ter várias funções diferentes, né, com a alta gama de personalizações que você pode fazer, e tem aqui também a câmera Leica para você poder estar utilizando no seu dispositivo, ela vai ter diversos bugs que podem te irritar. O primeiro deles, que não é bem um bug, sim um problema do kernel, né, no caso ela estava utilizando um kernel numa versão desatualizada, e com isso, só da gente utilizar pelo menos ela um pouquinho, ela já esquentava pra caramba, mesmo que você estivesse só vendo o Instagram ou então o seu YouTube. Mas aí é só você trocar pela versão mais recente do kernel, que eu também vou estar deixando aqui no link da descrição, que esse problema é corrigido na hora. E isso também automaticamente melhora muito o standby da bateria e também praticamente todo o resto do sistema. Fora isso, ela também tem um bug chato, que eu não sei se foi a questão de eu ter ativado alguma configuração específica na nossa barra de status que simplesmente aconteceu esse bug, mas é que quando você entra em algum aplicativo em tela cheia, como por exemplo, você vai entrar em algum jogo, a área aqui onde está a sua barra de status, né, ela simplesmente não funciona. Isso daqui eu pude ver quando eu fui tentar acessar as configurações do meu COD, eu não consegui simplesmente clicar naquela configuraçãozinha pra gente poder acessar as configurações, justamente porque essa área aqui onde tá a nossa barra de status não está funcionando. E eu não sei explicar o direito o porquê que isso acontece, simplesmente uma hora ele tava funcionando, depois que eu editei lá as configurações dentro dele, ela simplesmente parou de funcionar. Então, como vocês podem ver, assim que a gente clica no nosso botão de configurações, ele não abre, então você tem que ir tentando achar um espaço ali que ele finalmente entre dentro dessas configurações. Isso não acontece aqui só pro nosso COD, né? Como vocês podem ver, não dá para você apertar nenhuma área que tem essa margem da barra de status. Isso daqui também acontece pro aplicativo do YouTube, quando você tá lá em algum vídeo em tela cheia ou coisa do tipo, simplesmente você não consegue acessar nenhuma das áreas ali das configurações. Aconteceu também bastante no Exagear, que eu tenho que utilizar o Input Bridge para ativar os controles e simplesmente não tava conseguindo encontrar
encontrar essa configuração, e o único jeito que eu consegui resolver isso foi clicando aqui no nosso botão de Advanced, vindo aqui no System UI, e aí ele reiniciando essa System UI sem eu puxar a barra de status, e aí ele finalmente foi feliz e eu consegui utilizar essas configurações da parte de cima. Mas como eu disse, eu não sei como que eu fiz isso, mas é um bug que infelizmente aconteceu e eu não posso deixar de relatar para vocês. Acredito eu que nas próximas versões esse bugzinho seja corrigido, porque é um bugzinho bem chato de acontecer. Porém, rapaziada, fora isso eu não encontrei mais nenhum outro bug. Praticamente para nenhum outro celular tem isso, nem aqui na nossa GSI eu encontrei nenhum tipo desse bug. Foi só exatamente para o Poco F3. Tirando isso, rapaziada, tirando esses pequenos bugs que a gente pode ter, né, tanto na versão GSI quanto aqui na versão oficial dessa ROM, você não vai encontrar mais nada. Ela vai ser uma ROM perfeita para literalmente tudo. Ela tem aqui um launcher extremamente customizável que você pode estar editando da forma que você quiser. Ela vai ter aqui o seu painel de configurações rápidas e também o painel da status bar altamente customizável. Como vocês podem ver, eu coloquei inclusive um header aqui personalizado que dá pra gente aplicar. Edições aqui no estilo cyberpunk. Também dá pra você editar, é claro, os seus QS tiles. Como vocês podem ver, temos diversos QS tiles diferenciados pra gente poder estar aplicando. E é claro, assim que a gente entra no nosso menu de configurações, a gente tem muito mais edições para a gente poder fazer. Tanto aqui nas nossas configurações habituais, né, que a gente pode simplesmente selecionar, quanto também aqui no Craft with Heart, que é justamente as configurações da Ancient, que a gente vai poder personalizar os add-ons para você colocar aqui um Ancient UI Switch, Ancient UI Clock Style, Clock Gravity, Clock Style, entre várias outras opções que você pode fazer apenas na guia do add-on. Mas também temos configurações para sua status bar, configurações dos seus temas, configurações aqui da Quick Settings e também aqui configurações para os seus botões, Power Menu, gestos, Navigation Bar, Lock Screen, notificações, animação, bateria, miscellaneous e também aqui o sobre da nossa Custom ROM para você saber todos os pessoas que trabalharam por trás da Ancient OS. Além disso, para telas AMOLED como a do nosso Poco F3, essa ROM aqui tem uma função que eu acho que devia ter em praticamente todas as outras Custom ROMs, que é aqui no nosso tema escuro, onde você pode ativar ou desativar o seu tema escuro, como você pode fazer aí na maioria das outras Custom ROMs, porém a gente vai ter aqui uma configuração chamada Pure Black, que justamente vai deixar todo o plano de fundo totalmente escuro e não utilizando a cor de acento que tem aqui no seu papel de parede. Você pode simplesmente colocar tudo escuro e isso daqui é muito bom para telas AMOLED, que obviamente vai desligar completamente todos os pixels que não estão sendo utilizados e consequentemente vai economizar uma bateria do caramba. Além também de você poder modificar várias coisas nessa aba de customs, como por exemplo o Y-Style, que dá para você personalizar e utilizar aqui a cor que você quiser. Dá para você colocar Lock Screen Font, Headline Body Font, Icon Pack, Data Icon Style, entre várias outras opções de estilo de ícones que você pode aplicar. Além disso, na guia de bateria, vamos ter aqui a função de Smart Pixels, que juntamente aí com uma tela AMOLED vai economizar muito a sua bateria, porque ele vai ligar uma mesh de pixels desligados dentro do seu celular e com isso vai economizar bastante bateria por desligar esses pixels. Isso daqui também está presente em telas LCD, que não são com pixels desligados, mas você também pode ligar aqui esses Smart Pixels para ele desligar vários pixels aqui da sua tela e com isso diminuir também a excedência de pixels e com isso economizar bateria. Na guia de miscellaneous, tanto na GSI quanto na versão do Poco F3, vamos ter aqui o Higher FPS in Games, ou seja, todos os seus jogos vão estar aí com FPS desbloqueados, juntamente aqui com o seu Unlimited Photos Storage, para você estar utilizando o armazenamento de fotos ilimitado do seu Google, Spoofing para Netflix, Alarm Blocker, Google Services, que dá para você ativar ou desativar esses Google Services, Parallel Space para você aplicar qualquer, literalmente, aplicativo como um espaço paralelo, entre várias outras opções personalizadas que você pode selecionar diretamente por aqui. De personalizações exclusivas, a gente vai ter aqui o Dolby Atmos no nosso Poco F3, e como eu disse, além do Dolby Atmos que você pode ligar para você ter um som surround um pouco melhor ou coisa do tipo, você também vai ter disponível a câmera Leica, que vai ter aqui a sua própria função para você ligar o modo Leica Vibrant, que vai dar mais cores aí, mais vibrantes para a sua câmera, além, é claro, também do Leica Authentic para você deixar na cor padrão do seu celular, além, é claro, também de ela ter um contraste melhor, entre várias outras coisas. Tá funcionando aqui também a nossa câmera ultra grande angular e aqui a nossa câmera também macro, que dá para você aplicar diretamente por aqui, com o seu modo super macro, configurações aqui de modo de vídeo, configurações também do seu modo retrato, além de mais outras configurações que você pode estar aplicando diretamente no Poco F3.
Essa ROM também consegue economizar muita RAM, mesmo tendo aqui os aplicativos do Google por padrão, porque essa ROM aqui já vem com gaps integrados. Então, como vocês podem ver, mesmo que ela não esteja rodando muita coisa, ela está aqui consumindo cerca de 2,7 GB de memória RAM, os nossos apps estão consumindo ali cerca de 520 MB e de livre ainda tem 4,8 GB, que é claro que é mais que o suficiente para você rodar literalmente qualquer jogo ou emulador. A mesma coisa serve para o nosso Poco X3 Pro, que apesar de deixar aqui o nosso Antutu rodando em segundo plano, que dá para você simplesmente parar todos esses processos, você vai ter aqui um sistema que consome cerca de 1,8 GB, os seus apps consumindo de 800 a 700 MB, se o Antutu não estiver aberto em segundo plano, é claro, e a gente também vai ter aqui de livre cerca de 3,2 GB, que é mais que o suficiente para você rodar. Na nossa versão do Android, a gente vai ter aqui o AncientOS Version, que é o 7.0 Texas Cake, feito aqui diretamente para os nossos celulares. Build Type é ainda Steel, que é justamente a build que vem com gaps. Versão do Android, Android 13. Atualização de segurança para ambas é a 5 de fevereiro de 2023. E aqui a gente tá a versão do kernel. É claro que na GSI vai ser aí um kernel que você estava na sua Stock ROM ou qualquer coisa do tipo. E aqui na versão do Poco F3, como eu disse, ele vem com a versão do OGK na versão 0.10, ok? E aí eu tive que atualizar manualmente para a versão 0.14, porque esse 0.10 que vem originalmente com ela, vem aí com muitos bugs e a performance dele não é boa. Além, é claro, também que deixa o seu celular torrando. Mas aí depois disso é só você trocar aí para a versão do OGK 14, que vai estar aqui na descrição, e aí você vai poder trocar e utilizar ele numa boa dentro do seu dispositivo, sem tostar o seu celular ou simplesmente queimar toda a sua bateria. Na questão da performance, ela foi muito bom em ambos os celulares, porém aqui no nosso Poco X3 Pro, a gente tem que considerar que é uma versão GSI, não é feita especificamente para ele, então por isso pode ter aí alguns bugs em aplicativos de performance, ok? Então, por exemplo, aqui no nosso Antutu, ele fez uma pontuação bem abaixo da nossa média, inclusive aqui com a nossa CPU, a GPU, memória e o X fazendo bem abaixo da média dele, porque obviamente não é uma ROM feita exclusivamente para ele. Já o nosso Poco F3 teve aqui uma pontuação de 695 mil pontos, com um score de GPU muito bom, sendo de 221 mil pontos. Lembrando que todos os testes de benchmark ainda foram feitos com o kernel antigo, que é justamente para a gente saber qual é a performance original dessa ROM, e no kernel antigo essa daqui é a pontuação, mas eu creio que com o kernel novo, já revisado e com todas as correções já aplicadas, ele ia fazer muito mais pontuação. Mesma coisa aconteceu com o nosso teste do CPU Throttling, que como eu disse, aqui ele faz bem abaixo da média, justamente porque ele não está preparado para essa ROM ser especificamente para o Poco X3 Pro, então ele fez aqui uma pontuação de 185 mil na média e com um throttling ali que começou quase ali por volta dos seus 3 a 2 minutinhos de teste. O nosso Poco F3, apesar dele já ter essa build preparada, ele tava com um kernel muito ruim, e aí como eu falei, tive que atualizar manualmente, e com isso esse daqui é o resultado do kernel ruim, que ele começou também a dar throttling por volta ali dos seus 3 minutos de teste, mas logo depois, ali por volta dos seus 4 a 5 minutos, ele já voltou e ele estabilizou numa performance de 293 mil pontos. Não é ruim, porém poderia ser melhor caso o kernel não estivesse meio bichado. Na questão dos jogos, mesmo com o kernel mais ruinzinho, né, a gente pode ter uma performance muito boa de jogos. Inclusive, durante os meus testes, eu também consegui ganhar aqui uma partidinha do Free Fire Max com tudo no Ultra em 90 FPS tranquilinhos pra gente jogar. PUBG estava desbloqueado com seus 90 FPS, então ambos aqui estavam com uma performance excepcional pra gente poder jogar. Call of Duty, apesar do bugzinho que a gente teve pra gente acessar as configurações, e não foi só ele, né, também no nosso Hexagear, a gente pôde jogar ele também numa performance de 120 FPS na qualidade média, que estava perfeito também em ambos os celulares, inclusive no nosso Poco X3 Pro, que em várias custom ROMs não fazem aí nem 120 FPS, geralmente ele pega aí por volta dos seus 100, dessa vez aqui, nessa AncientOS ele tava pegando 120, por volta ali dos seus 110 a 120 FPS. Free Fire Max, como eu falei, com tudo no Ultra, qualidade máxima aplicada, todos os filtros, toda a resolução, 90 FPS em ambos os celulares e o eFootball também 60 FPS na qualidade mais alta possível. Apesar dos bugs, a AncientOS retorna triunfalmente aqui para o seu Android 13. Ela traz aqui um excelente conjunto para vários celulares diferentes. Infelizmente ela não está disponível para muitos, mas para os poucos que ela traz aqui uma performance muito boa. Inclusive também, para você que quer utilizar a GSI dessa Custom ROM, eles têm aqui o suporte oficial, então você não precisa se preocupar em baixar as GSIs do Nippon, que são feitas aí a partir de outro celular, e sim baixar aí diretamente da AncientOS oficialmente.
Mas enfim, esse daqui foi o teste da nossa Ancient OS, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.